Deus, amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teremos que louvar, adorar, cantar as bondades, as bênçãos, do que Deus, os livramentos, as manifestações do poder de Deus que tem feito em nossas vidas. Que nós possamos louvando, sempre, adorando o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele fez, por tudo que tem feito e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Hoje eu queria que os irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Colossenses, no capítulo 2, versículo 1 ao 17. Colossenses 2, 1 a 17, para a glória de Deus. O tema de hoje: cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. Aleluia. Vamos estar falando hoje sobre o cuidado que devemos ter a respeito de fábulas, de filosofias vãs, situações que vêm diante de nós hoje, para a igreja de hoje, situações que ocorrem ao nosso redor e muitas vezes adentram em nossos corações, nossa alma, nossa mente, até mesmo no seio da igreja. E deixamos que isso ocorra. E nós temos que estar cortando isso no nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga: eu achei em nome de Jesus. Eu achei em nome de Jesus. Colossenses 2, versículo 1. Amém? Amém, amém. Amém? Novo Testamento aí. O apóstolo Paulo, ministrando a igreja de Colossos, ele começa a dizer: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram frente a frente, ou não me conheceram, ou face a face. Versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com um raciocínio falazes. Pois, embora ausente quanto em corpo, contudo em espírito, estou convosco, ou com vocês, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Amém, irmãos? Nele radicados, nele edificados, neles confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Porquanto conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Versículo 16. Ninguém vos engane, por causa da comida, da bebida, ou o dia da festa, ou lua nova, ou sábado,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós nessa noite entregamos em tuas mãos esta palavra de vida, a palavra profética, a palavra anunciada, a maior revelação está nela, contida nela, e através dela nós ouvimos a tua voz, a tua palavra da verdade, pois a tua palavra é a verdade, a tua palavra é vida, e através dela venhamos nos alimentar para que estejamos vivendo Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Eu queria nessa noite trazer novamente a mensagem. O tema de hoje, né? Cuidado com filosofias e vãs sutilezas. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele traz para nós algo que foi ministrado para a igreja de Colossos, onde estava próximo da igreja de Laodiceia, onde eles eram, vamos dizer assim, muitos foram e aceitaram a Cristo, receberam a palavra do apóstolo, o ensinamento do evangelho do reino de Deus. Porém, ele não pôde mais retornar para lá. Era necessário escrever cartas. E ele recebia de tempos em tempos e enviava de tempos em tempos cartas para que pudesse estar firmes. E a igreja estava crescendo, desenvolvendo, multiplicando. Porém, o que acontecia, amados? Havia, vamos dizer assim, a dificuldade na época somente da escrita. A maioria deles não sabiam ler nem escrever. Não tinha Bíblias à vontade. Era necessário sempre estar vindo ordens das ministrações, de que maneira? Através do que eles conheciam, o evangelho do reino de Deus. Porém, o que eu via também? Muitas pessoas que estavam ali traziam então filosofias, traziam então tipo de religiões, tipo de credos, tipo de várias coisas a qual era inserida para aquela igreja nova, alguns na fé, mais antigo que foi batizado, ensinados por Paulo, e outros novos que agora aceitaram Jesus como Cristo, como Senhor, como o Salvador. E aqui a palavra traz para nós a respeito disso. Ele começa dizendo, olha, eu gostaria que vocês que não me conhecem pessoalmente, por se ele fala frente a frente ou face a face, né, que eu estou com vocês em espírito, intercedendo, orando, jejuando, né, ficando felizes com as notícias que daí tem vindo para cá. E aí ele começa do versículo 4, eu queria que fosse para o versículo 4. Amém? Colossenses 2,4 diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Ou seja, com pensamentos através da fala. Que ninguém vos engane através de momentos de quê? De trazer para você algo que muitas vezes pois não tinha a palavra aberta, inserida. Diferentemente de hoje, que nós temos a palavra conosco. E a grande dificuldade hoje é justamente que a palavra está conosco e temos algo que nos leva a várias falácias, a vários pensamentos, que nós chamamos isso de internet. Hoje na internet você acha 10 mil estudos. Hoje na internet você acha 10 mil tipos de filosofias e sutilezas que são colocadas para tentar desviar sua fé, para tentar desviar sua vida, para tentar tirar você do direcionamento que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. E aí você sai na rua e o que você percebe? Um monte de igrejas. Várias vezes eu ouvi pessoas perguntando e falando, mas por que tanta igreja, pastor? Na época, lá atrás, quando, no início da fé, eu lembrava que os pastores falavam assim, ó, melhor igreja do que bar. Quem já ouviu isso? Eu via muitas vezes, na década de 90, início dos anos 2000, melhor igreja do que bar. O Brasil estava vivendo um momento de carisma, de avivamento. Apesar que não foi um avivamento de fogo tão grande, mas foi de pessoas se convertendo, pessoas se quebrantando, louvor sendo manifestado, uma nova unção, um novo mover no Brasil, onde as pessoas iam adorar a Deus diferente do que eram, saíram da harpa, do hino, do cantor cristão, e começavam as pessoas a adorar em grupos, em comunidades, em ministérios, a qual desenvolviam uma unção nova de quebrantamento, de adoração mais profundo, ou de uma maneira diferente de adorar. E dali saiu muitas coisas.
vários tipos de trabalho ministeriais sendo desenvolvidos. E então se crescia. Movimentos como G12, G3, né, movimentos celulares, movimentos de núcleos, movimentos disso e daquilo, foi surgindo no meio do Brasil. E o Brasil cresceu de 2000 para cá, basicamente dobrou o número de cristãos que tinham, cristãos totalmente evangélicos no Brasil. E permaneceu também as igrejas tradicionais, que começaram no século XIX, né? Porque no Brasil inicialmente iniciou-se no século XVI, a colonização do Brasil. E quem veio para cá, né, teve lá a reforma protestante, que saiu da igreja católica, e aquela foi um rompimento, 1517, por Martinho Lutero, né, um frei, né, alemão, que colocou as 95 teses contra a igreja católica, que estava ditando a regra e não a Bíblia. E ele foi lá e colocou as 95 teses, e um grupo de padres e freis, de monges, se reuniram e se separaram da igreja católica. Surgiu então o protestantismo. Então é novo. Os evangélicos têm apenas 500 anos. A igreja primitiva não. Mas dentro da igreja cristã católica, né, que foi criada no século III depois de Cristo, nós entendemos o quê? Que foi depois, com o tempo, ela sendo colocado dogmas, ou seja, doutrina. Pastor, o que é doutrina? O que é dogma? Maneira de você ser ensinado na Bíblia e colocado à fé. Várias coisas inseridas sem estar na doutrina da palavra verdadeira de Deus. Isso por muito tempo até se perder politicamente como a igreja. E aí em 1517, início do século XVI, inicia-se o quê? Esse movimento protestantismo. Anabatistas, né, presbiterianos e demais surgem dali e se espalham pelo mundo. O Brasil não podia. Né? Foi levantado então a seita dos jesuítas, que foi levantado para perseguir os cristãos e doutrinar o novo mundo, que eram as Américas. Para quê, irmãos? Para colocar a visão deles. E até a década de 90, final de 2000, a grande luta do cristão era o quê? A igreja católica. Os evangélicos e os católicos discutiam a Bíblia. E Deus foi salvando almas, dando experiências, derramando bálsamos sobre a igreja dele aqui na terra e no Brasil. Porém, o que acontece? Os raciocínios têm sido mudados nesses últimos duas décadas. Do ano 2000 para cá, o que nós temos percebido, não apenas as igrejas mudaram, como também as doutrinas que têm sido colocadas no meio do povo de Deus. E aí quando você começa a ver, há várias circunstâncias e situações delicadíssimas no Evangelho. E você se assombra. Por quê, irmãos? Porque são filosofias tiradas de um nada, que vem com o desejo de enganar a igreja, enganar você, esfriar sua fé ou tirar a fé, que era o foco de Cristo, para outra coisa. E nós percebemos que isso acontece desde o início da igreja primitiva. Aqui é século I, em Colossenses. E Paulo está falando justamente de coisas que já aconteciam. Eles estavam próximos ali da Turquia, já havia ali, né, os deuses romanos, já havia os deuses egípcios, já havia ali a ideia grega que estava inserida, colocado muito forte, com tudo isso sendo inserido ali no meio deles, e havia o judaísmo ortodoxo, que eles estavam firmados no Antigo Testamento. Lembrando que os novos cristãos, daqueles cristãos que eram chamados de cristãos, ou da seita, ou os do caminho, como foi iniciada a igreja primitiva, eles eram tidos como rebeldes do judaísmo. E eles eram judeus, a maioria deles. E aí nós temos visto o quê? Que começou várias sutilezas, eu vou começar a falar sobre isso. Doutrinas do tipo, a Arca da Aliança. E aí começa a campanha da Arca da Aliança. A campanha das muralhas de Jericó, né? Todo mundo fala, vai derrubar isso, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. As campanhas da glória de Deus, as campanhas da sarça ardente. Aí começa temas do Antigo Testamento.
Aí começamos a ver pastores celebrando a Páscoa antiga. Começamos a ver pastores se levantando em visão de 12, porque são as 12 tribos, 12 discípulos, mas eles começam a trazer a ideia do judaísmo ortodoxo para dentro da igreja cristã. E aí começam as ideias, né? Onde ele tem que tocar um chofar. E que se não tocar o chofar, não vai convocar o exército celestial de Deus para guerrear nas regiões. Tudo balela, irmãos. Tudo coisas que existem para tentar mudar o conceito verdadeiro do cristianismo. Ah, pastor, então a gente não pode nunca tocar um chofar? Não, podemos. Nós já fizemos uma festa, que era a Festa das Nações, no aniversário de 1 ano da nossa igreja. E o rapaz arranjou um chofar, falou, pastor, eu falei, toca um chofar. Foi lindo, foi gostoso. Agora imagina, não, porque foi unção, derramou unção, as pessoas adoraram o Senhor, foi algo muito gostoso. Ele tocou aquele chofar, começou o louvor a tocar, e a unção derramou naquele lugar. Quer dizer que toda vez que tocar o chofar tem que ser daquele jeito? Não, amados. A igreja começou a perder, e aí começaram a viver de batalhas espirituais e loucuras espirituais. São o que, amados? São raciocínios falazes. Porque se você não for na Terra Santa, eu vou lá na Terra Santa, eu tenho que ir em Israel, eu vou levar o seu pedido e você vai trazer tanto aqui para mim. E eu vou ungir o lenço lá em Israel, eu vou derramar o óleo lá no monte e tal, e chegar lá no monte de Israel, diante do monte do Senhor, eu vou apresentar a Deus, eu vou orar ao Senhor ali, Deus, quando vier esse lenço, você vai colocar em cima daquela pessoa e Deus vai fazer um milagre. Irmãos, raciocínios fora do contexto de Jesus. E aí vamos percebendo e identificando cada vez mais as igrejas que receberam o avivamento, que se encontraram com Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, bem claro no início, né, que ele, quão grande luta venho mantendo por vós. Paulo estava intercedendo, jejuando e percebia a guerra espiritual, a luta espiritual, o conflito, as batalhas que estava travando pelo aquele povo novo na fé em Cristo Jesus. Porque os raciocínios judaicos estavam sendo inseridos naquele lugar. E aí ele começa. Assim digo, porém, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, está dizendo, eu não estou aí com vocês para estar guiando, para estar auxiliando, para estar ministrando a vocês. Eu estou em espírito, e ele está falando que ele vai lá em espírito, mas que o espírito dele estava focado em interceder, jejuar, gemer, orar pelas pessoas. Tudo que acontece aí, eu estou orando por vocês aqui, eu estou intercedendo a vocês, a Deus aqui. E ele falou, estou convosco, mesmo não estando presente em corpo. E me alegro, verificando a vossa boa ordem. E ele diz algo, e a firmeza da vossa fé em quem? Em Cristo. Olha que tremendo. Vocês são novos. Eu não estou aí como pastor, mas vocês estão firmes, estão perseverantes, vocês estão com firmeza em Jesus, na palavra de Jesus, no Evangelho. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele. E se andar em Jesus, é andar conforme o princípio dos evangelhos. E o evangelho é o quê? As boas notícias. E qual é a boa notícia? Jesus veio e colocou a doutrina para nós. E qual é a doutrina de Jesus? Nós vamos lá em Mateus. Nós fizemos o ano passado uma série, né? Eu preguei e ministrei desde o início, do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7. Onde chamamos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ali você encontra as principais bases doutrinárias da fé cristã do Novo Testamento, baseado na palavra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ali fala sobre casamento. Sim ou não? Sim. E ele diz que o casamento é um só. E que só pode separar do casamento se houver o quê? Duas coisas. Primeiro, a morte. Primeiro a morte. Se ela morreu, aí você pode separar dela. Morreu, não pode estar indo junto com ela ou junto com ele. Você vai ficar só. Você não pertence mais àquela pessoa. Você é viúvo. Então, se seu marido morrer, você pode casar com outro. Misericórdia, né? Se sua mulher morrer, né?
Você fica em oração aí, porque vai. Aí meu fala, eu fiquei com minha sogra, vai, o sogrão com o cabelo retão, cabelo grisalho aí, eu botar o óculos dele aí, assim, não. Ela falou, vai, brincadeira. Vai, eu entendo não, né? Vai não, porque logo, ela, não, é minha casa da minha filha, não sei. Ah, minha filha, já foi, morreu, minha filha, meu dia já foi, acabou. Nós não queremos isso, claro, mas vai chegar o tempo. Morreu, está livre, está separado. E a segunda coisa, a Bíblia diz, indagaram Jesus sobre o divórcio. Jesus bem claro em Mateus capítulo 5, que ele fala muito forte, que ele falou assim, os outros, os antigos, a lei antiga, os antigos é Moisés. O que ele diz? Dele carta do divórcio, por causa da dureza dos vossos corações. Eu, maior que Moisés, Jesus o Cristo. Eu, porém, vos digo, aquele que separar da sua mulher ou do seu marido, a não ser por causa do adultério. E ele fala ali de uma causa ilícita como o sexo fora do casamento. Relações sexuais ilícitas, esse termo que ele usa. Hoje nós vemos o que? As pessoas se separando dentro da igreja. Sim ou não? Ah, não aguento mais ela, pastor, isso e aquilo. Eu não aguento mais ele, pastor, isso e aquilo. Né? Hoje eu estava vendo aquele pastor lá, do Duarte, né? Cláudio Duarte. Eu lembrei da minha esposa. Né? E falou do homem, lembrei de mim também, né? Se o homem não pensa, eu vou usar aquela roupa aqui. Não. Então ele fala, bem, que você vai usar? Eu falei, depois eu vejo. Depois eu pego um aí e coloco. Ah, mamãe, que eu vou atrasar pro culto, tá? Beleza. Mas a mulher realmente ela faz isso, né? Ela vai lá, se prepara, pensa numa roupa e vai lá e tal. E tá falando desse momento do homem e da mulher ali para sair para algum lugar. E ele falou bem claro de um casamento que a mulher, eles foram lá, gastaram, compraram uma roupa, ele comprou um terno lindo, bonito, e foi, e a mulher também comprou um vestido lindo. 90 dias depois teve uma outra festa. E aí o marido vai lá, tem aquele terno que a gente usou, nós arrebentamos na festa. Vou botar aquele terno tal. Para o homem, aquele terno usado uma vez só ainda está novinho, está lindo. Mas o vestido para a mulher não. Ah, não, já vesti, ele tem que comprar outro. Né? Ele começa daquele jeito dele, engraçado de se falar, mas falando a verdade. E ali começa os desentendimentos. E ali começa as lutas. E aí vem os pequenos detalhes. Aí vem a convivência do dia a dia, dos anos se passando. Das mesmices ocorrendo. E aí ele falou assim, que o homem fala assim, olha, eu quero alguma coisa, eu quero comer uma coisa diferente, eu quero comer churrasco. Aí foi quando eu lembrei da minha esposa. Né? Essa mulher falou assim, tô pronta pra comer um doce. Eu falei, que doce você quer? Eu não sei, eu queria alguma coisa assim e tal. Né? Eu falei, meu Deus do céu. E ele falou, a mulher tem hora que complica demais, irmão. Ela falou, quer comer alguma coisa. E ele fala, vamos lá comer naquela pizzaria. Não quero pizza, de novo, pizza. E o homem fica tentando saber o que ela quer. Não, mas eu queria uma coisa diferente. Não, vamos lá na tal lugar. E o homem vai falando e acaba o repertório do homem. E ela fala, meu Deus do céu. Você não presta nem para escolher um lugar para sair. Né? E o homem fala assim, meu Deus do céu, eu sou o problema. E ela complica. Ela quer comer alguma coisa, você não sabe. Foi a mesma coisa do pastor. Eu falei, você quer comer o quê? Você quer um sonho? Você quer um bolo? Você quer uma toca? O que você quer? Quer ir na Zuleika? Vamos escolher o que você quiser. Ela, eu não sei, eu quero um doce. Né? E é verdade, amados. Né? O homem é mais direto. Né? O homem já sabe o que ele quer, já fala. A mulher não. A mulher, né? Ela complica um pouquinho o andar. Né? Amados. E o que acontece? As pessoas começam a se separar hoje. E aí chega o pastor e fala, pastor, eu não aguentei mais ele, porque ele bebia. Eu não aguentei mais ele, porque ele vinha aqui, era grosseiro com meus filhos, porque ele era mal educado com minha mãe, com meu pai, porque ele fazia isso. Eu não aguentei mais ela, porque ela fazia baixaria, porque ela colocava uma roupa curta e não me respeitava. Gente, e são tantos pretextos e coisas que ocorrem, mas o que Jesus diz sobre isso, amados? Só há duas maneiras de separar de uma mulher ou de um homem. A morte ou o adultério. E mesmo no adultério, nós incentivamos a haver a reconciliação pelo perdão. Amados, é incrível. Como as pessoas mudam hoje. E temos visto hoje os pastores, líderes de ministérios,
Homens casados com 5, 6 mulheres. E ele é líder, ele é pastor. E tem rebanho, e o povo segue ele. Eu estou dando apenas um dos exemplos, claro, de vãs raciocínios de hoje em dia. Homens que têm o nome sujo na praça, dizendo que são líderes. E o nome dele está aí. Ele passa rasteiro todo mundo, ele compra e não paga. Comprar e não pagar é você ter algo que não é seu, que você pegou de alguém, não acertou. E se você pegar algo de alguém que não é seu, isso se chama o quê? Roubo. Ah, pastor, mas eu fiquei desempregado, eu comprei, eu ia pagar, eu estava trabalhando. Há circunstâncias e há situações. Há momento. Vai lá e fala, estou desempregado, não tenho como te pagar agora. Pelo menos se explique. O cara vai te xingar, vai ficar chateado com você, o cara vai falar mal de você. Mas no dia que você tiver, vai lá e pague. Mas o crente faz diferente. Líderes têm feito diferente. Eles têm o dinheiro e não pagam porque não quer pagar. Defrauda o próximo. Um irmão lá da Bahia, ele está hoje lá na Ilha da Lagoinha, aqui em... O nome daquela cidade ali, perto da praia ali? Guarujá. Ele fez seminário. Lá na Bahia hoje ele é presbítero. Hoje ele me ligou e tal, que o pastor que tá lá tá chamando ele de pastor e tal, que já tem uma unção presbiterial já, que eu tinha dado e tal. E ele tava meio preocupado com isso. Pastor, eu queria saber, porque, né, já tem tempo, hein? Hoje ele é presbitério. Tem quase 20 anos. E ele chegou para mim hoje e a gente ficou lá 1h30 no telefone. E o que nós falamos? Sobre cargos e títulos. Que muitos chegam na igreja e ele quer cargo, ele quer título. Muitos chegam na igreja e ele quer mostrar o que ele sabe, o que ele prega, o que ele toca, o que ele realiza. Irmãos, ande. Vive uma vida diante de Deus. Você pode adorar o Senhor? Pode. Você pode pregar a palavra? Pode. Mas, amados, como está a sua vida em intimidade com o Senhor, em verdade com Cristo? E aí ele está citando uma situação que ocorreu lá, não na igreja que ele está, em outras igrejas, uma igreja lá, que a pessoa foi ungida em menos de um ano. E eu lembrei de um amigo meu, pastor, que falou que fez isso aqui. Um casal chegou aqui, começou a ajudar e fazia tudo, limpava, arrumava, abria culto e pregava, e ia, evangelizava, e reunia os irmãos. E tudo que o pastor falava com eles, estava ali firme. E o pastor falou, você tem unção pastoral. E o pastor ali se envolveu com ele, em menos de um ano o pastor foi lá, colocou a mão sobre a cabeça dele, ungiu ao pastoreio. Depois que ungiu, aquele casal virou as costas, saiu, abriu a igreja. E levou alguns irmãos com eles. Que evangelho é esse? Por isso a palavra do Senhor diz, não colocais a mão precipitamente sobre a cabeça de alguém para ungir, para separar o ministério ou o presbitério. Quantos chegam e querem ser reconhecido porque toca, porque canta, porque prega, porque fala bem, porque se relaciona bem com as pessoas. Não quer dizer que o dom de Deus, a unção, o chamado, a ministração de Deus está sobre sua vida como unção pastoral de autoridade ministerial. Quer dizer que Deus te dá um dom que pode ser de agregar pessoas, mas não de pastorear pessoas. E as vãs sutilezas têm caído aqui. Recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar em Cristo é andar em obediência. Os discípulos, hoje eu falei isso para o irmão que estava conversando com ele, irmão Luiz Vidal, o Lulinha. Eu falei assim, Lulinha, o que Jesus fez com os discípulos antes de receber o Espírito Santo? Ele fez várias vezes, eles andou com Jesus. Mas eles não mandavam em nada. Durante aqueles 3 anos e meio de ministério, estavam me acompanhando como discípulos, não como apóstolos, como discípulos. Então chegou aí, Lucas capítulo 9, você vê que ele reúne 12, intitula os 12. O que ele faz? Ordena que os 12 vá para aldeias e lugares que Jesus não podia ir. Ele comissiona esses 12. E sobre eles, chamam eles e coloca ali, e unge eles, impondo sobre eles as mãos, delegando unção e autoridade para realizar o ministério de Jesus, representando Jesus, não como líderes ainda.
mas como auxiliadores. E aqueles 12 vão, inclusive Judas Iscariotes. E ele fala, vão de 2 em 2. E onde entrai, deixai a minha paz. Aquele que receber, minha paz permanecerá. Mas aquela cidade, aquele lugar, aquela aldeia, aquela vila, aquela casa, aquela família, aquela pessoa que não receber a minha paz, faça o quê? Bata até os pós que estão na sandália dos seus pés. E deixai ali, porque haverá para ele condenação. Pior que Sodoma e Gomorra. É pesada essa palavra. Mas onde entrai, ficai. Até o tempo que todos fossem evangelizados. Ele estava falando sobre o povo de Israel. E eles foram. E quando eles voltaram, eles começaram a dizer, olha, milagres aconteceram, demônios caíram, expelimos várias coisas, aconteceram milagres e tal. Ai, Senhor, estavam ali alegres. Jesus disse para ele, não vos ficar impactados com isto. Por quê? Porque isso é pouco, maior é aquele que crê em mim. Isso é o maior milagre. Depois dos 12, capítulo 10 de Lucas, ele chama agora 70 discípulos. Pastor, não é só 12, o senhor não está errado? Olha lá em Lucas. Você vai ver que não era só 12. Tinha mais 70, em algumas tradições de 72. Como o aramaico, eles são vários tracinhos que traçam, né, e algumas bíblias que se encontraram de Lucas, lá do século I, alguns tinham um pontinho, aquele pontinho dizia 72. E os que não tinham pontinho dava como 70. Então não se sabe direito se era 70 ou 72. Então, eu sabia que tinha 12. Mas vamos colocar 70. Mas 70 dá quanto? 82. Se colocar 72, 84. É isso? 84 pessoas como discípulos. Depois que ele manda os 12, ele agora chama mais 70 ou 72. E coloca a mão sobre estes. E envia para pregar o evangelho. E acontece a mesma coisa dos 12. E eles voltam dizendo a mesma coisa. O que acontece? Dali ele já sai e vai abrir os ministérios? A igreja primitiva começou ali? Não, amados. Quando começa a igreja primitiva? Antes de Jesus subir aos céus, ele dá uma palavra. E ele fala, olha, permanecei em Jerusalém. Até que do alto, olha a palavra, do alto. E quando ele fala do alto, ele não está falando dessas nuvens. Ele está falando lá da glória do Pai, da mansão celestial. Até que do alto sejais revertidos de autoridade, que nós também podemos chamar de poder. Serás revestido de poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E só depois de ser revestido de autoridade, de poder, de ser investido sobre você a unção, é que vocês vão começar a obra. E eles permanecem onde? Em Jerusalém. Paulo diz que era cerca de 500 pessoas que estavam ali antes de Jesus subir aos céus. Mas no dia que desce o Espírito Santo, havia 120. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, que enche o lugar a qual eles estavam ali reunidos, orando. E de repente, foi visto sobre eles línguas repartidas como quê? De fogo, que pousou sobre cada um deles. E começaram a falar outras línguas. E eles foram tomados do Espírito Santo. E então ele se levanta e ele começa a dizer, ali havia para os médios vários povos judeus que faziam parte de outros lugares. Estavam na festa de Pentecostes. E eles foram ali e de repente começaram cada um a anunciar através da língua daqueles estrangeiros que eram judeus. Esse dia eu estava falando aqui sobre a ideia de nação, de pátria, que é nova, né? Vou dar um exemplo. Para ficar mais claro que eu não falei naquele dia. Um índio nativo, nós chamamos de índio. Um nativo brasileiro. Se ele nascer aqui em São Paulo ou nascer lá no Paraguai, ele é índio ou ele é brasileiro ou é paraguaio? Ele é índio. Os judeus eram a mesma coisa. Não importa onde eles nascessem naquela época. E até hoje. Eles nascem no Brasil
mas são judeus. Não tinha ideia territorial, tinha ideia de origem, genealogia. Uma coisa do índio. Se eu tenho descendência indígena, tenho. Mas não preciso provar hoje que eu tenho descendência indígena. Mas o meu avô, que era filho de uma índia, era índio. Um índio, cabelo liso, do olho verde. O pai dele era espanhol. E aí? Como é que vai fazer? Hã? Misturou. Se ele fosse um povo do meio do índio, você fala, mas o índio loiro, né? Ele é meio queimadinho assim, ele é branco. Queimado de sol, mas era branco, puxou o pai dele. O olho era verde. E aí, amados, como é que vamos fazer? Irmãos, temos que entender. Naquela época também era assim. E hoje nós temos que entender onde nascemos, nós somos de Cristo. O reino é do Senhor. Por isso ele começa a dizer aqui nessa questão, ora, como recebeste que Jesus Senhor, assim andai nele. Neles radicados. A raiz não é onde você nasceu, onde você estava, mas é Cristo. Os judeus que estavam em Atos capítulo 2, no Pentecostes, nos Pados, Médios, Framanitas, da África, do Egito, de vários lugares do mundo, eles se encontravam em Jerusalém no Pentecostes. Eles eram radicados no judaísmo. Agora ele traz para nós, não importa se você é romano, se você é grego, se você é judeu, se você nasceu no Brasil, não importa de onde você é, a sua raiz é Cristo Jesus. Por isso andai nele. Edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Muitos que estavam naquela igreja foram instruídos em quê? A largar e abandonar a fé antiga deles. Na maioria deles, costumes judaicos. 3.000 almas se converteram. E aí se institulam os 12. E aí eles se levantam. Na verdade, 12, que entrou mais um, Matias, que no caso entrou no lugar de Paulo, mas depois é Paulo levantado. E aí percebemos o quê? Que eles estavam ali edificando a igreja. Não havia mais os judeus. Havia aqueles que serviam a Cristo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. A palavra enredar quer dizer te conduzir num caminho. Enredo, né? Ah, é pagode? Não. É um tipo de caminho. E aí ele traz para nós filosofia. E aí pergunta, você tem signo? Ah, eu nasci de câncer, eu sou de câncer, eu sou de virgem, eu sou de Áries, eu sou de leão, uau, né? Eu sou de gêmeos. E aí eu vejo o crente falando, eu fico louco. Salva ele. Ai, pastor, hoje eu fiquei zen lá em casa. Irmão, você sabe o que você está falando? O zen é budismo. Horóscopo, magia, feitiçaria. Ah, não, porque eu recebi, tipo um passe que me trouxe uma paz. Não é passe, meu irmão, pelo amor de Deus. Passe é espírita. E o crente fala, eu vou fazer, fica meditando. Misericórdia. Você é crente. Mas vem, Matheus, eu fazer um negócio, eu fiquei louco. Lembra-me do carro? Eu olhei pelo retrovisor do carro, tá Mateuzinho, dobrou o joelho, dobrou os pés. Ele tinha os 4 da Isabela assim. Quando eu vi aquilo, eu fiquei. Falei, eu nunca vi isso, né? O que é isso, menino? Ah, eu vi lá no desenho tal, assim. Não, isso não é de Deus, não, meu filho. Não faça isso, não. Né? Fazer igual a Ana Paula, filha do meu irmão mais velho. Né, mudaram a rezar a Ave Maria, ela foi rezar a Ave Maria na Igreja Batista, foi misericórdia. Isso foi a brincadeira que fizeram com ela foi, vai minha filha, ora lá. Ela começou, não, para. Isso não é de Deus, não. Só luta no meio da igreja ainda, no meio das crianças. São coisas que eles querem trazer essas filosofias para nós. E aí o apóstolo começa a quebrar. Ele começa a dizer sobre a circuncisão. Ele começa a dizer, olha, andai nele, que os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo, e os rudimentos do mundo têm entrado na igreja. Ah, pastor, eu quero fazer um culto todo escuro aqui, para atrair os jovens. Amém, é um culto. Eu não posso ser igual ao mundo lá fora. Tem igrejas que fazem, não tem nada, pastor. Ele é Deus, mas eu não sinto bem.
Espírito Santo não confirmou isso. Ah, porque eu vim em tal lugar e foi legal, e foi isso, e foi aquilo. E começa a colocar, e vem o São João dentro da igreja. A festa de São João. Mas é uma festa junina, não tem nada a ver. Tem, amados. Ah, eu deixei meu filho dançar na quadrilha da escola. Misericórdia. São filosofias vãs, são sutilezas malignas, são situações de raciocínio falazes que entram. Ei, o que foi o São João? Ah, é o nascimento de João Batista, para o católico que foi enganado. Mas a Bíblia diz que foi a celebração da festa de Herodes que matou João Batista. E foi o dia da morte de João Batista. As fogueiras iluminavam o local da festa. As bandeirolas representam aquelas bandeirinhas que nós colocamos, as bandeiras dos reis e dos príncipes que foram ali representar sua nação na festa de Herodes. E nós permitimos que nossos filhos vão lá. É tão bonitinho de São João. Vamos fazer uma fogueira. Pula a fogueira, ó arraial, ó a cobra. Ó isso, é caipira, pastor. Não, nós podemos comer um milho, nós podemos celebrar, nós podemos dançar, nós podemos adorar a Deus. A Deus. Nós podemos fazer uma fogueira a Deus. Não, mas uma festa gospel de menino não existe, amados. Não existe. E hoje as igrejas estão fazendo. E é o que ele fala aqui, olha, bem claro. Cuidado que ninguém vos venha enganar, enredar, ou colocar um caminho através de uma filosofia ou sutileza, são coisas sutis que vêm adentrando, conforme tradição dos homens, a tradição que vem lá de trás e é colocada em nosso meio, conforme os rudimentos do mundo, e que não é segundo a vontade de Jesus. É Bíblia. Porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus vivo, a divindade está nele. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele nos aperfeiçoou. Para que eu vou voltar para a imundícia, para a carnalidade? Para o pecado. E ele começa a dizer, olha, também através do aperfeiçoamento, ele é o cabeça, ele está nos governando, nós somos dirigidos pela palavra dele. A palavra dele é a Bíblia, é o Evangelho. Por isso todo principado e potestade, todo domínio, todo poder, toda autoridade está na mão dele. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos. E aí entra a tradição dos judeus. A palavra circuncidar, cortar o prepúcio do pênis, quando a criança nasce após 7 dias. E todo judeu tinha essa aliança. Mas se ele não foi, eu não fiz isso, pastor, não é para fazer mais. Isso era algo lá da lei, do Antigo Testamento. E ele começa a trazer agora a ideia do judaísmo dentro da igreja cristã. Para mim e para você. E ele fala, olha, não foi, sua circuncisão não foi cortar o prepúcio. E ele fala qual foi a nossa circuncisão. Foi o seu sepultamento, a sua morte do velho homem. E quando ocorre a morte do velho homem, no seu arrependimento. E ao se arrepender, nós passamos por algo que é cerimônia, a qual foi deixada por Cristo como uma ordenança. E qual foi? O batismo. Por isso não tem, eu estou preparado para o batismo. Não existe preparado para o batismo. Existe um estudo bíblico que você pode estudar para fortalecer sua fé, para passar no batismo. Para saber se é isso mesmo que você quer. Eu lembro de um casal que falou assim, meu pastor, eu não estou preparado para batizar. Eu falei, você crê em Cristo? Crê. Você está preparado. Você se arrependeu dos seus pecados? Você quer mudar de vida? Quero. Então pronto. Ai, mas eu não estou, porque eu estou... Ai, meu Deus. Irmãos, crê. Segue a Cristo. A segunda parte é o quê? Se batizar. O sepultamento do velho homem. As lutas vão sempre existir, por isso tem que haver em nós. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você crê que ele morreu, ressuscitou pelos seus pecados ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Vocês estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele está falando de judeus que estavam dentro da igreja ali. Ele começa a trazer para nós. E foi perdoado juntamente com ele todos os vossos pecados e delitos. Cancelou a dívida que foi feita por Adão e Eva, deixou sobre mim e você. Rasgou a cédula. Expôs publicamente por essa cruz. Ele foi exposto dizendo assim, estou pagando o seu pecado, a sua dívida. Eu estou pagando no lugar de vocês. Expôs publicamente. Removeu inteiramente o prejuízo encravado na cruz. Ninguém, pois, versículo 16,
de 15, e despojando principados e potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele tomou a dívida para ele e entregou a mim e a você na cruz. Se entregou na cruz por mim e por você. Para finalizar, ninguém, olha o que ele fala, ninguém, pois vos julgue por causa da comida, por causa da bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Aí você lê isso para um adventista, para você ver. Não, mas ele não está abolindo, ele está... Não, você não pode me julgar dizendo que eu não estou salvo. Se ele cumpre um sábado, é ele Deus. Se é o sábado que é o dia de adorar a Deus, para ele. Para mim, todos os dias é dia de adorar a Deus. Amém, amados? Essa é a diferença. Ele não aboliu, ele cumpriu o sábado, Jesus. E agora ele fala, agora não precisa mais você cumprir o sábado. Cumpra segunda, terça, domingo, quarta, quinta, sexta, qualquer dia. É dia de me buscar, é dia de me adorar, é dia de estar na minha presença. Não tem mais um dia separado. Por isso ele fala, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida. E aí eu não como porco. Por quê? Porque eu estou na igreja lá não podia comer porco imundo. Ixi, eu vou pegar um monte de partes bíblicas aqui do Novo Testamento. Por que ele está dizendo isso? Porque o judaísmo vem e coloca em nós, amados. Eu não como peixe, eu não como isso, eu não como aquilo, porque a Bíblia diz que é... Irmão, o Antigo Testamento se foi. Nós vivemos e temos a visão do Novo Testamento. O velho, Paulo fala isso bem claro, olha, o pessoal vai morrer, deixa um testamento. O testamento é o quê? O documento original daquela pessoa, como é que ele quer que seja feito todas as coisas. Antes dele morrer, ele rasga aquele testamento e faz um novo. Aquele testamento vai estar lá. Mesmo rasgado, ou deixa lá no canto e fala, isso não serve mais. Esse é o novo. Para o juiz, ele não vai pegar mais o velho. Ele vai anular. Ah, pastor, mas o velho faz parte da Bíblia. Faz. Porque o velho revela o novo para nós. Aleluia. Quer ver? Ele diz aqui, porque tudo isso tem sido sombra. A comida tem sido sombra. O sábado tem sido sombra. As festas que tem que cumprir tem sido sombra. Ah, vou fazer uma festa de Pentecostes na igreja. Vou fazer a festa dos pães asmos. Vou fazer a festa da Páscoa igual era. Tem que ser uma vez por ano. E tinha uma igreja que fazia isso uma vez por ano. Não tem mais. Né? Você fechou as portas. E aí ele não ceiava. A ceia dele era na época da Páscoa. Só tinha. E todo mundo podia comer. Mas que história é que não pode comer? A ceia é o momento que nós celebramos a outra redenção de Jesus, além do batismo. São os dois, a ceia e o batismo. Nós temos que ter. Porque tudo isso tem sido sombra. O que é a sombra, amados? A sombra é você? A sua sombra é você ou não? Não. Não? Ah, não é você. Se eu botar a sua sombra, se eu botar minha sombra aqui, ó, vai ver minha mão certinha lá embaixo. Vai ver um formato, mas não como ela é. Seja uma pessoa branca, loira, alta, baixa, gorda, magra. Se ele colocar a mão aqui, você vai conseguir definir o que vai ser ou não? Você vai ver só o formato de quê? De uma mão. Vou botar um farol em cima de você, no escuro. Sai minha sombra lá. Se eu tiver com uma coisa no rosto, certo? Ele não vai ver meu rosto. Mas se eu não tiver, ele vai ver meu rosto por causa da luz. Mas se ele olhar a minha sombra, ele vai conseguir ver meu rosto? É apenas o formato. É apenas um desenho do que será. Então o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eu não posso viver no doutrina do Antigo Testamento, mas sim na palavra do Evangelho. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. E ele fala de nós. E por isso, irmãos, nós não podemos voltar para as coisas do passado. Eu não posso dar 7 voltas na muralha de Jericó. A entrada da Arca da Aliança. Esse dia eu vi um vídeo, né? É engraçado que o rapaz ele posta assim, coisas gospel engraçado, as coisas engraçadas gospel, tipo assim ele coloca. E vários vídeos de um monte de coisa, dos evangélicos. E aí mostra que eles fizeram uma barreira
de papel, desenharam tipo uma muralha. E aí vem uns caras vestidos ali, né, com a orla sacerdotal, uma arca da aliança uma caixa feita de quê? Uma caixa feita de papelão. E quando ele chega para derrubar o negócio, quando ele bate assim, o negócio cai, aí o rapaz vai baixar aqui, e ele esquece e puxa, e rasga o papel todo, e dá entrada na igreja, e o pessoal, glória a Deus, e o pai fala, vixe, rasgou tudo. Aí a igreja toda risada. Né? E eles fazendo ali aquele momento profético. Legal fazer uma encenação, haver uma alusão, mas não viver aquilo. Aquilo é sombra. Hoje nós sabemos o que Cristo fala a nós. Amém, amados? Hoje entendemos o que Cristo quer de nós. Hoje eu não preciso mais me vestir com a aula sacerdotal, colocar um negócio na minha cabeça, não, que para na minha cabeça. E ó, posso até fazer uma cerimônia, mas imagina eu chegar aqui na igreja, né? Não precisa disso. Já passou esse tempo. Hoje eu sou livre, você é livre. Não deixe as vãs filosofias, sutileza deste mundo enganar você, de voltar à escravidão da lei, porque Cristo nos libertou uma vez por todas. A cédula que era contra nós, ou seja, o que era contra a sua vida, rasgou-se na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, aleluia. Grande é o Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite, Deus, apresentamos nossas vidas e pedimos que tua palavra de vida e de poder gere em nós a tua mão da verdade sobre os nossos corações. E esta verdade, Deus, permaneça em nossas ações, em nossa fala, em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nossa maneira de viver. Não se prendendo a doutrinas de homens, porque os homens tendem a criar doutrinas, modos de cultuar, mas o Senhor nos libertou da escravidão de uma vez por todas. Eu não preciso, Deus, mascarar a minha fé, mas preciso viver a minha fé. Por isso, Pai, que eu possa viver caminhando em tua presença, te servindo e te adorando. No nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos hoje e sempre. Vou em paz. Em nome de Jesus. Feche suas mãos e declare: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.